Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da PIB Rio de Deus. Nós estamos estudando o livro Comunidade Verdadeira, de Jerry Bridges, e hoje nós falaremos sobre o capítulo Compartilhando Seus Bens. Nossos estudos estão sendo todas as terças, aqui às 8 horas da noite, aqui no canal. Vamos começar em oração? Santo Deus, poderoso Senhor, muito obrigado pela oportunidade de dividir da tua palavra com os irmãos, de falar sobre quem tu és, de falar sobre as nossas obrigações e a nossa alegria, de dividir os nossos bens. Ajuda-nos a termos uma comunidade real, a termos um senso de comunhão real, de participação real em ti e uns nos outros, meu Deus, dividindo daquilo que temos, estando juntos para a tua honra e para a tua glória. Em Cristo. Amém. Vamos começar, meus irmãos, falando sobre algumas realidades do mundo quanto à pobreza, quanto à miséria, quanto a algumas situações que nós enfrentamos. Alguns dados que eu recolhi: uma em cada 6 crianças no mundo, ou seja, no total 356 milhões de crianças, vive em extrema pobreza, ou seja, vive com menos a família, né, a renda média da família, menor do que $2 por dia. Então, com esse tipo de renda, que é o que caracteriza a extrema pobreza, temos 356 milhões de crianças, ou a cada 6 crianças no mundo, uma que vive em extrema pobreza. Outra situação é quanto aos povos não alcançados e ao uso do dinheiro de cristãos, né, da igreja, em missões. Esses são estimativas de alguns anos atrás e são consideradas no geral, não no nosso contexto brasileiro especificamente. A cada R$ 1.000 que os cristãos recebem, só R$ 1,07 vai para missões transculturais. E desses R$ 1,07, apenas 1% desse valor que vai para missões transculturais são para missões que sejam entre os povos não alcançados, que são que são mais ou menos 3 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo. Então são os campos mais difíceis, os com povos não alcançados, que precisam de um estudo maior quanto à cultura, quanto à língua, quanto à situação, que é mais difícil de enviar, que corre mais riscos, mais perigos e mais desgaste psicológico do missionário, e é o que recebe menos dinheiro, e assim como missões transculturais no geral recebe pouco dinheiro. Uma realidade mais próxima nossa, mais nacional, digamos assim: mais de 10 milhões de brasileiros passam fome. E a gente vê, e poderia ser dado vários estatísticas assim, falando quanto à pobreza, quanto à miséria no mundo, quanto a como a situação é difícil, e nós sabemos disso. Nós olhamos noticiários, nós olhamos a situação e nós vemos o quanto isso é desproporcional, e nós ficamos sem saber o que fazer ou como reagir. Ou, o contrário até, de tanto sermos bombardeados por notícias ruins, por características ruins, por ver como o mundo está, nós acabamos ficando com o coração duro e começamos a nos preocupar simplesmente conosco, simplesmente com nós, e nos preocuparmos menos com o outro por causa da quantidade, dificuldade que seria agir em prol das pessoas ao nosso redor. Então, longe ou perto, multidões, né, em várias pessoas num só lugar, ou em poucas pessoas em cada família, a pobreza, o sofrimento ou necessidades materiais aparecem ao nosso redor todos os dias. E qual que é a responsabilidade bíblica que o crente, que o cristão tem de reagir às necessidades materiais de outras pessoas, ou de apoiar organizações missionárias ou organizações sociais? Qual que é a relação disso com comunhão, que é o tema que nós estamos tratando, né? Comunidade verdadeira. Então, será que existe uma responsabilidade bíblica da gente cuidar dessas pessoas? E qual que é a relação disso com comunhão? Vamos ver algumas passagens.
A palavra, né, algo que a gente falou desde o primeiro estudo, que a palavra que caracteriza esses slides, esse e os próximos dois, eu tirei da primeira aula que a gente teve. A melhor palavra que caracteriza a relação dos cristãos entre eles mesmos no Novo Testamento é koinonia. E ela é traduzida de algumas formas diferentes, como participação, parceria, compartilhamento e geralmente comunhão. Então nós estamos falando bastante nesses estudos de que a comunhão bíblica não é simplesmente o social, mas é partilhar de uma vida comum em Cristo, de estarmos em Cristo e partilharmos dessa vida entre nós e até com os de fora. Nós, na primeira aula, resumimos o que é uma comunhão bíblica em 4 conceitos: relacionamento, ou seja, nossa relação com as outras pessoas que estão em Cristo Jesus; parceria, de caminhar junto, de ajudar; compartilhar de Deus, um foco nas coisas espirituais; e compartilhar com os necessitados. E esse 4º aspecto de como nós apoiamos materialmente uns aos outros, aos de fora, que nós vamos falar nessa aula. Algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. Em Romanos 12, compartilhem. Tudo que tiver em negrito é a palavra koinonia, a palavra para comunhão, para parceria, essa palavra que a gente vem usando quanto à ênfase no relacionamento, na vida em Cristo que nós dividimos. Então essas palavras que estão em negrito são ela. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Paulo falando em Romanos 12. Outra, em Romanos 15. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso, e de fato são devedores a eles. Pois se os gentios tiveram comunhão das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Então Paulo aqui está falando sobre uma igreja que eles nunca tinham visto, que a Macedônia e a Acaia não eram próximos, mas que deles, de Jerusalém, receberam o evangelho por conta da igreja ter começado em Jerusalém. Então eles participaram das bênçãos espirituais de Jerusalém, eles compartilharam, eles tinham comunhão com esses cristãos, por conta do Espírito Santo, por conta do elo que eles tinham em Deus. E assim, eles se alegravam em partilhar das bênçãos materiais, dos bens materiais. Então a bênção espiritual e a material como reflexo da mesma coisa, de um relacionamento em Cristo Jesus pautado por Deus, pautado pela palavra. Mais um, em 2 Coríntios 8. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar, a comunhão aí, da assistência aos santos. Então Paulo aí é uma passagem que a gente vai voltar daqui a pouco, 2 Coríntios 8, mas falando sobre eles suplicarem insistentemente o privilégio de participar da assistência, ou seja, eles querendo, suplicando pela participação através da doação. Mais uma, em Hebreus 13, uma que eu acho bem interessante: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O que eu acho muito interessante é que Hebreus usa muito a questão de sacrifício. Fala sobre os sacrifícios no Antigo Testamento, fala sobre o sumo sacerdote de Cristo, o sacrifício final e perfeito de Cristo. Fala várias vezes que esse sacrifício não pode ser repetido, é um sacrifício que se fez de uma vez por todas, é o sacrifício perfeito que tira todo o pecado, que não é necessário sacrificar, que o sangue de bodes, de bois nunca perdoa o pecado. Fala um monte de sacrifício em Hebreus. E aí no final da carta, o autor de Hebreus fala que repartir com os outros o que vocês têm, fazendo bem para os outros, é um tipo de sacrifício que Deus se agrada. Então eu acho muito forte, porque a palavra sacrifício em Hebreus é muito forte. Então é algo que a gente faz que agrada a Deus, não pelos sacrifícios cerimoniais que eles estavam acostumados, mas pelo fazer o bem aos outros, por sacrificar daquilo que nós temos para repartir com os outros. Então o Novo Testamento nos mostra que partilhar nossos bens com os necessitados flui de nosso relacionamento comunitário e de nossa comunhão com Deus.
Então a nossa partilha de bens, quando nós doamos as coisas para os outros, isso vem do nosso relacionamento comunitário, como uma comunidade que busca refletir o amor de Cristo, como uma comunidade cheia do Espírito Santo, como uma comunidade que busca glorificar e honrar ao nosso Senhor, e da nossa comunhão com Deus. Então, essa ênfase no Novo Testamento, em várias cartas que nós vimos, Cristo fala sobre isso, nos mostra a comunhão que temos com Deus enquanto nós repartimos os nossos bens com os irmãos e com outras pessoas. É o que uma comunidade verdadeira faz. Então, uma comunidade que possui comunhão, ou seja, que partilha de uma vida comum em Cristo, ela vai repartir os seus bens. Então, as passagens que nós vimos deixam claro: temos uma ordem de compartilhar com os necessitados, e é uma alegria compartilhar os nossos bens com os outros. Então chega a ser um pouco algo como toda obediência que nós temos nas escrituras, que nós temos a Deus, tem esse aspecto duplo. É realmente uma obediência, é realmente uma ordem, é realmente um aspecto que nós devemos seguir aquilo. Mas isso não flui de um coração duro. Isso não flui de um coração que não quer fazer aquilo, de que faz aquilo por obrigação, que faz aquilo para conseguir bens espirituais, ou que faz aquilo para fazer barganha com Deus. É algo que flui de um coração grato pelo que Deus tem dado. Então é uma obediência em gratidão. É uma gratidão que vem com alegria. E é uma alegria que se regozija em partilhar daquilo que recebeu. Isso vale tanto para os bens espirituais, isso vale tanto para aquilo que nós temos em Cristo Jesus, isso vale para a mensagem do Evangelho, e isso vale também para a nossa partilha de bens uns com os outros. Então, não é uma questão... O que acontece, meus irmãos, quanto à nossa doação de bens? Por causa desse excesso de necessidades, que nós temos necessidades para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. É muita necessidade, é muita miséria, é muita pobreza e é muita gente pedindo dinheiro. Então, o que normalmente acontece? Aquilo que toca mais o nosso coração, aquilo que nos deixa mais comovidos, aquilo nós doamos. E no resto a gente pensa, poxa, não, mas eu já fiz alguma coisa, tal, isso aí não é tão necessário, não me mexe tanto. Então é uma coisa voltada pelo sentimentalismo. Então nós vemos, às vezes, que nessa questão de doação é tentado passar uma emoção para a pessoa. Então, para que a pessoa se mova, tenha o coração quebrado um pouquinho, fique emocionada, aí tem a compaixão e aí entregue porque se sentiu muito comovida com a história triste, tal. Então vejam bem. Ainda que essas... Aí é uma citação do Jerry Bridges, do livro, né? Ainda que essas necessidades devam mesmo provocar compaixão dentro de nós, então, ou seja, as necessidades do mundo, a pobreza no mundo, realmente tem que mover os nossos corações, tem que causar sentimentos em nós. Essa não deveria ser nossa motivação principal para doar. Em vez disso, o motivo principal deveria ser a obediência a Deus. Então, saber o que Deus espera de nós, saber que o que Deus nos dá, quem estava 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, na pregação, eu falei bastante sobre hospitalidade e eu comentei sobre nós doarmos, nós nos entregarmos, nós fazermos o bem em resposta, sabendo que o que nós temos vem de Deus. Então é uma obediência pelo nosso relacionamento com Deus, em amor ao próximo, em compaixão ao próximo, sim. Então não é uma coisa movida pelo sentimento, ainda que o sentimento esteja lá e deva estar lá com paixão, mas é uma coisa que nós fazemos em obediência a Deus. Qual que é a diferença? Se nós fizermos pelo sentimento, quando nós não tivermos o sentimento, nós achamos que tudo bem no entregar e vamos nos sentir justificados nisso. Se nós fizermos por conta do nosso relacionamento com Deus, o sentimento vai acompanhar, mas o que vai mover é a questão da obediência a Deus. Então, 1 João diz assim, né? O apóstolo João: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele
o amor de Deus. Então, ao ver nossos irmãos com necessidade, se o nosso coração não se compadecer, se nós não tivermos uma resposta que implique no sentir e no agir, João aqui usa palavras muito duras, falando que o amor de Deus não permanece em nós, ou seja, que nós não temos Deus, que nós não somos convertidos realmente, que nós não somos cristãos realmente, por conta da falta de compaixão pelo próximo. É algo duro. A base da caridade é o relacionamento. Com outros cristãos partilhamos da aliança de Cristo, membros do mesmo corpo. Então, com os meus irmãos, aqueles que estão na minha comunidade, ou outros cristãos pelo mundo, seja no âmbito missionário, seja no âmbito de simplesmente ajudar, seja no âmbito de ajudar financeiramente, comida, ou outros tipos de ajuda, oração, eu faço isso porque eu partilho de um relacionamento com eles em Cristo. Eu estou em Cristo, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós dividimos do Espírito Santo, nós somos parte, ligados ao mesmo cabeça, ligados a Cristo Jesus por um elo espiritual. Isso com os cristãos. Agora, com os outros seres humanos, nós partilhamos também. Nós também temos um relacionamento. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é digno em si mesmo, ainda que ele não faça por merecer essa dignidade, não dê valor a essa dignidade, ele é digno diante dos olhos de Deus. Nós devemos amá-lo e, na medida do possível, cuidar. Simplesmente porque ele está em Cristo Jesus. Cristo derrama em nós seu amor. O amor divino nos constrange a sentir a dor daqueles que estão em necessidade, simplesmente por eles serem seres humanos. Então, se nós temos o amor de Deus, se nós realmente confiamos em Cristo, se nós realmente somos transformados pelo Espírito Santo, aqueles que estão em necessidade, o amor, esse amor que está em nós, nos faz sentir essa necessidade, nos faz sentir dor por isso, de querer ajudá-los, simplesmente por eles serem humanos. 2 Coríntios 8, aquela passagem que eu falei que a gente ia voltar. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então é Paulo escrevendo aos Coríntios, escrevendo na igreja de Corinto, falando sobre os irmãos da Macedônia. Então ele falando, eu quero que vocês saibam da graça que Deus deu às igrejas da Macedônia. Qual foi essa graça que Deus deu aos irmãos da Macedônia? No meio da mais severa tribulação deles, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então ele está falando sobre uma oferta para os irmãos de Jerusalém, e que os irmãos da Macedônia, mesmo pobres, tiveram a sua alegria e até mesmo a sua pobreza transbordando em generosidade. Outro, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então você pode achar que isso é um pouco... que palavra eu usaria? Um pouco ingênuo, não é? Uma crença um pouco não justificada. Mas é isso que a palavra diz. Então eu creio que dentro do possível, dentro daquilo que nós temos, não com exageros, não com falta de responsabilidade, mas com nós tendo um coração, tendo um coração disposto a ajudar, com o nosso coração estando disposto a ajudar, a se derramar, a contribuir para as outras pessoas, Deus supre as nossas necessidades e nos dá uma imensa alegria em ajudar, por conta de vermos a dignidade do ser humano sendo valorizada, ou os nossos irmãos em Cristo sendo ajudados através de nós. Então Deus poderia resolver algumas necessidades de tantas maneiras, mas Ele quer que nós ajudemos para que nós possamos participar dessa alegria. Outra frase do Jerry: a graça de Deus pode nos transformar de pessoas sovinas e egocêntricas em pessoas generosas, que compartilham com facilidade. E essa graça transformadora de Deus que opera em nós produz glória para Ele. Então, olha que interessante, a graça de Deus nos transforma.
ela muda o nosso coração egocêntrico, ela muda a nossa centralidade em nós mesmos, ela muda de nós queremos nos apoiar nos outros e subirmos e queremos alcançar mais altura e queremos estar à frente dos outros, e nos transforma em alguém que partilha, em alguém que quer ser transformado, em alguém que oferta, em alguém que se doa, seja materialmente, seja em oração, seja em atenção, seja de outras formas. E isso produz glória para Deus. Isso glorifica o nome de Deus, porque isso anuncia quem Ele é. Isso mostra a beleza do nosso Senhor, isso mostra a beleza do sacrifício dele, isso mostra a transformação de Cristo Jesus. Isso glorifica a Deus. Ao nos usar para suprir as necessidades de outros, a glória de Deus brilha, a felicidade aumenta e a comunhão é fortalecida. Doamos sabendo que não é nosso, então não nos vangloriamos, mas direcionamos o louvor a Deus. Então, quando nós doamos, não é o nosso coração que se enche de nossa, como eu sou bonzinho, nossa, como eu tô, né? Olha só como eu sou uma pessoa boa, transformada, mas sabendo que isso tudo vem de Deus, sabendo que isso não pertence a nós, mas que pertence a Deus, e Deus se entrega aos pequenos, aos fracos e aos pobres, o nosso coração se direciona a Deus e o louvor vai todo ao Senhor. E assim diz, né? Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É interessante que Cristo, nesse sermão mesmo, agora eu não vou lembrar se é em Mateus 6 ou no 7, ele fala contra aqueles que se vangloriam, aqueles que se enchem, aqueles que fazem orações no meio das ruas para mostrar a piedade deles, aqueles que cantam vitória quando entregam uma esmola. E ao mesmo tempo que ele critica muito e duramente essa atitude egoísta, essa atitude de se mostrar, ele fala para que a luz nossa brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Então qual que é a diferença? Por que num caso não é para os outros verem, e no outro caso ele fala para que a luz brilhe e que os outros vejam? É a direção, é onde está o coração. Um se concentra em mim mesmo, olha só como eu sou bom e como eu estou ofertando. O outro mostra a glória de Deus. Não canta vitória, mas mostra aquilo que provém de Deus. Que aquele ato provém de Deus. Então, com quem compartilhar? É interessante tentar equilibrar. A gente ajudar nas necessidades locais, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós conhecemos, que estão em situação de pobreza, as famílias que Deus coloca até nós, se nós tivermos um coração pronto, né? Se nós tivermos um coração desejoso, orarmos a Deus, Deus mostra para nós oportunidades locais. E às vezes até mostra amigos que parecem não precisar. Eu já vi dessas coisas acontecendo, de pessoas que, assim, ninguém nunca ia imaginar. E aí chega alguém e oferta, fala, viu, não sei, você me perdoa, viu, se você não estiver precisando, não se ofenda, por favor, mas se você não estiver precisando, doa para outra pessoa, mas Deus colocou no meu coração de te dar essa cesta básica. E aquela pessoa, que ninguém diria que precisaria, estava precisando. Então, acontece de Deus nos mostrar, às vezes, pessoas ao nosso redor, amigos nossos, irmãos nossos, que parecem não precisar, mas que estão passando e que estão orando por necessidade. Então, aos que estão perto, aos nossos amigos, aos de longe, sejam através de organizações ou de pessoas confiáveis, então organizações que sejam cristãs ou não cristãs, que sejam sérias, que tenham um trabalho sério, que tenham um trabalho documentado, e também pensar em missões. Caso vocês queiram missionários específicos, agências missionárias, converse comigo, com a Cássia, a gente conhece pessoas boas, pessoas com ministério sério, que podemos ajudar. Então, talvez, eu tô me avançando aqui um pouco, mas a gente volta nisso, talvez separar um orçamento, uma medida do seu orçamento que seja adequada, que seja de acordo com o que você ganha, nunca, assim, eu não quero parecer irresponsável, mas eu acho que a doação sempre vai doer um pouquinho na gente. Então, mantendo a responsabilidade das nossas contas, das nossas dívidas, mas dá uma olhada
na fatura do seu cartão, né? Eu paguei a fatura do cartão esses dias. Aí olha para lá, os Uber, né? Uber Eats, iFood, e pensa, o quanto disso eu poderia ter gasto menos? Comido a mesma coisa, né? Me satisfeito da mesma forma, enchido a minha barriga da mesma forma, mas gastando um pouco menos. O quanto que sobraria para eu não ter gasto nem um centavo a mais do que eu gastei, mas que eu poderia ter ofertado para um missionário que está se preparando para ir para a China, que está se preparando para ir para o mundo árabe, ou para uma organização que está combatendo a fome, ou para as obras sociais que a igreja está fazendo, para as famílias que a obra social da igreja vem ajudado. Será que isso faria diferença para eles? Será que isso faria muita diferença para mim? Bom, não comeria num lugar tão legal, talvez teria um pouco mais de dificuldade em uma coisa, me seria um leve incômodo, mas será que esse dinheiro faria diferença para eles? Será que poderia ser a diferença entre completar o mês para algumas pessoas? Será que poderia ser um incentivo necessário para alguém continuar o ministério? Alguém longe, alguém que você não conheça? Então, eu acho que os nossos gastos têm que ser bem pensados, não irresponsáveis, mas bem pensados, pensando nas nossas prioridades, né? Com que frequência para compartilhar? Então é necessário que seja sistemático. A gente precisa de um plano, a gente precisa prever as coisas, ter talvez um orçamento, ou talvez de uma forma mais informal, se você for uma pessoa que já não mantém orçamento e tal, mas lembrar e pensar, poxa, tanto dá esse mês, tanto dá mês que vem. Talvez uma quantia diferente no outro mês. Que seja de acordo com os nossos bens. Equilibrar ajuda para os de longe e para os de perto. Talvez você tenha períodos que queira focar nas pessoas mais ao seu redor por uma questão de necessidade maior, talvez um período que você esteja com o coração mais movido para a questão de missões ou para outras questões e queira ofertar de uma outra forma para os de longe, mas Deus nos chama a tentar como corpo, não é uma responsabilidade só minha, só sua, é uma responsabilidade nossa como corpo, né, como comunidade, tentar equilibrar isso, os de longe, os de perto. Deus nos chama para essas coisas. Como nós vimos na palavra, falando quanto a necessidades dos de longe. E esperar o inesperado, né? Talvez separar uma pequena quantia disso que você está pensando quanto a ofertar e falar, esse dinheiro aqui eu vou ofertar pelo mês para alguém, para alguma coisa que eu veja, alguma coisa que eu sinta necessidade, alguém que eu sei que precisa, e aquele valor lá não é fixo, mas vai ser doado para alguma necessidade, alguma coisa inesperada que você encontre pelo caminho. É uma situação interessante, né? Um jeito de se prever o inesperado interessante, que parece, né? Para terminar, então, eu vou reforçar esse verso. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. No nosso pouco, meus irmãos. Não precisa comprometer o seu orçamento, não precisa comprometer o dinheiro que você guarda para sua aposentadoria, mas no nosso pouco, no nosso desejar, no nosso querer, no nosso o coração desejoso, Deus vai dando uma alegria que a gente vê e vai querer fazer crescer. Então, desses sacrifícios, Deus se agrada. É como a formiga que de pouco em pouco vai construindo, e aí pelo esforço mútuo, pelo esforço de vários, consegue erguer muito mais, fazer algo muito maior do que conseguiria sozinha. Espero que tenha sido bênção para vocês. Eu amei fazer essa aula e nos vemos na próxima semana. Lembrando aqui as diferentes coisas que vimos, né, os diferentes aspectos de compartilhar dos nossos bens. Nós vimos que é um ato de obediência ao Senhor, que nós temos um mandamento para isso, mas que é também uma experiência alegre, que enche nosso coração de regozijo ao ser usado para abençoar, né, ao ser usado para glorificar a Deus. Deus é glorificado nisso. E também vimos com quem compartilhar e com qual frequência compartilhar. Deus abençoe a todos. Que Cristo Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, cheios dele, transbordantes dele.
a ponto de compartilharmos com os outros de nossas orações, de nossos bens, de nosso tempo e de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Um coração grato. Deus abençoe a todos. Até mais.